Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Deixa o like aqui pra mim no começo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. E me acompanha também nas minhas redes sociais. Vai contar a história de Barney e Betty Hill, o casal que foram abduzidos por alienígenas. Hill moravam em Portsmouth, New Hampshire. Barney era funcionário dos Correios e a Betty era assistente social. E eles eram membros da Igreja Unitarista. Barney e a Betty estavam voltando de carro, voltando de uma casa de férias em New Hampshire, nos Estados Unidos. Por volta das 10h30 da noite, eles estavam na estrada e havia poucos carros na pista. Quando de repente eles passaram por uma área mais isolada e começaram a notar luzes no céu. A princípio a Betty achou que era uma estrela ou alguma coisa do tipo, e o Barney achou que simplesmente era um avião. E as luzes elas eram coloridas e bem brilhantes, começaram a brilhar cada vez mais. De repente as luzes começaram a se mover de maneira estranha. O casal continuou observando atentamente, até que de repente o objeto no céu se abaixou bruscamente e estava bem perto do carro dele. Barney, que estava dirigindo, ele começou a ficar muito apreensivo e muito nervoso, porque eles não sabiam o que era aquilo. Então ele estava com muito medo. Então ele acelerou o carro, o objeto continuou seguindo ele. Então a Betty falou para ele parar o carro para ela tentar observar com o binóculo dela. Ao olhar pelo binóculo, ela não teve dúvidas que aquilo era um disco voador. Ela viu uma nave com várias luzes coloridas ao redor. A aeronave continuou seguindo eles enquanto eles estavam dirigindo. Aproximadamente a 1 milha de Indian Head, eles disseram que de repente a aeronave desceu bem mais rápido e ficou parada em frente ao carro dele. Isso, o Barney foi forçado a parar o carro. Então a aeronave desceu cerca de 20 a 30 metros na frente do carro e ocupou totalmente a visão do para-brisa. Então o Barney pegou a arma que ele tinha dentro do carro, desceu do carro e foi em direção à aeronave. E foi em direção ao objeto voador. E o Barney disse que também pegou o binóculo, e com o binóculo ele disse que viu cerca de 8 a 11 vultos, que eram criaturas que não eram humanas. E ele disse que essas criaturas pareciam que estavam encarando ele. Luzes vermelhas que pareciam asas de morcego começaram a surgir ao lado da aeronave. A estrutura acabou abaixando atrás da aeronave. E a aeronave se aproximou acima da cabeça do Barney, cerca de 15 metros de distância. Então o Barney parou de olhar e correu de volta para o carro e disse: "Eles vão nos pegar." Então o Barney correu novamente para o carro e disse para a Betty ficar olhando pela janela. Então o objeto se moveu rapidamente de novo e ficou acima do carro dele. Então a Betty olhou pela janela e só viu escuridão acima dele. Então, rapidamente, uma série de zumbidos mecânicos começaram a estremecer o carro dele. E aquele barulho parecia vir da traseira do carro. E a Betty tocou a parte metálica do carro e ela achou que ela iria levar algum choque ou alguma coisa do tipo. Porém, a única coisa que ela sentiu foi uma vibração. Então, eles relatam que nesse momento eles sentiram a mente entorpecida e também sentiram um formigamento no corpo. E depois eles só se lembram de pegar do carro e dirigido de volta para casa. E chegando na casa, eles começaram a ter impulsos estranhos. A Betty, ela pegou a mala dela, que estava dentro do carro, né, que eles estavam fazendo a viagem, e queria colocar na porta dos fundos e deixar ali. E o Barney acabou notando que a correia de couro do binóculo, ela estava rasgada e ele não lembrava de como tinha rasgado. E o Barney disse que ele ficou com uma compulsão de olhar os próprios genitais no banheiro, porém, mesmo sem ver nada de estranho, ele queria estar olhando ali e averiguando. E os dois tomaram um banho para eliminar qualquer resquício, né, de contaminação, alguma coisa. E logo em seguida, eles fizeram 2 desenhos do que eles viram. E os desenhos deles eram bem parecidos. Algum tempo depois, no dia seguinte, depois deles dormirem, a Betty notou que o vestido que ela estava usando anteriormente estava rasgado na bainha e também tinha um pó rosa. Então, ela decidiu guardar novamente, mas um pouco mais tarde ela resolveu lavar o vestido e guardar. E depois que ela lavou o vestido, o pó rosa acabou sumindo, porém, ainda ficou com algumas manchas rosas. Alguns laboratórios e vários cientistas acabaram depois investigando sobre essas manchas, mas também não chegaram a nada.
Em 21 de setembro, a Beth ligou para a Força Aérea para relatar que ela tinha visto o OVNI. Porém, ela acabou não dando todos os detalhes porque ela ficou com medo deles considerarem ela insana. Em 22 de dezembro, o Major Paul Anderson telefonou para Beth e para o Barney para poderem falar sobre o OVNI. E a conversa detalhada durou cerca de 30 minutos. O relatório do Paul, datado em 26 de setembro, relatou que provavelmente a Beth e o Barney para o planeta Júpiter, e que eles não tinham visto nenhum OVNI, que eles apenas tinham confundido com um planeta. E o relatório dele foi encaminhado para o projeto Blue Book, o livro azul, projeto de pesquisa sobre OVNI aérea dos Estados Unidos. E 2 semanas depois do ocorrido, a Beth disse que ela passou a ter vários pesadelos com os OVNIs, que ela podia lembrar daquilo nitidamente durante toda a semana. Em 26 de setembro, a Beth mandou uma carta para uma amiga, a Keio, e nela ela contava a história completa de como eles tinham sido abduzidos, de como que eram as criaturas que eles viram, coisa que ela não tinha falado, no depoimento lá da Força Aérea, porque ela ficou com medo de considerarem ela como louca. E ela disse que ela e o Barney estavam pensando em serem hipnotizados para tentarem lembrar do que aconteceu naquele dia. E posteriormente a carta foi enviada a um astrônomo de Boston e membro do NICAP. E o Barney relatou que eles tinham uma espécie de bloqueio mental, que eles não conseguiam lembrar de nada ou que eles se forçavam a não lembrar. Em novembro de 1961, a Beth começou a notar todos os sonhos que ela começou a ter. No sonho, a Beth parecia estar lutando para recuperar a consciência. Então, no sonho, ela estava sendo forçada a caminhar por uma mata por 2 homenzinhos pequenos. E ela conseguiu ver o Barney caminhando perto dela, e ela chamou ele algumas vezes, porém ele não escutou e nem olhou para ela, parecia que ele estava em uma espécie de transe. Os homenzinhos tinham cerca de 1,5 metro de altura e usavam uniforme, com caps que pareciam da Força Aérea dos Estados Unidos. E eles não tinham cabelo, e suas testas eram largas e bulbosas. E no sonho, a Beth, o Barney e os homenzinhos subiam uma espécie de rampa e dava para a aeronave. A aeronave ela era em forma de disco e a cor dela era metálica. E lá dentro, a Beth e o Barney foram separados. E a Beth protestou, ela disse que não queria que ela fosse separada do Barney. Porém, o homenzinho, que eles chamavam de líder, ele disse para a Beth que se ela e o Barney fossem examinados juntos, o exame ia demorar muito mais. Então ela e o Barney foram separados e o homenzinho falava inglês e ela disse que eles tinham bastante dificuldade para se comunicar. Eles pareciam não dominar a língua. Então chegou outro homenzinho que ela denominou de o examinador e ele começou a examinar ela junto com o líder. E ela disse que suas maneiras eram agradáveis e calmas. E o examinador disse que iria examinar ela para ver a diferença dos humanos para ele. Ela se sentou em uma cadeira e uma luz brilhante veio em direção a ela. Então esse homenzinho, o examinador, cortou uma mecha do cabelo dela e examinou sua boca, dentes, garganta e mãos. Então ele guardou alguns pedaços da unha dela e depois usou uma lâmina cega semelhante a um abridor de cartas para raspar um pouco da pele dela. Então o homenzinho pediu para ela tirar o vestido e disse que ia examinar o sistema nervoso dela. Então ele arrastou uma máquina que ficou na frente do corpo e depois ficou nas costas. O homem limpou as mãos e colocou luva. Então ele pegou uma agulha hipodérmica de uns 10 ou 15 centímetros para realizar o que ele chamou de teste de gravidez. Em seguida, ele passou um chumaço úmido no umbigo dela e ela sentiu uma dor muito forte. E logo em seguida, ele passou a mão na testa dela e a dor desapareceu. Logo depois, o homem disse que o exame tinha terminado e que logo em seguida, ela e o Barney podiam voltar para o veículo. Então, ela começou a conversar com o líder, porém, ela logo foi interrompida por outro homenzinho que entrou na sala. Começaram a conversar em um idioma estranho que ela não entendia. Então eles saíram rápido do local que eles estavam e deixaram a Beth sozinha. Então, minutos depois, eles retornaram e então o líder tentou remover os dentes da Beth, porém ele não conseguiu. E ele perguntou para Beth porque os dentes dela não saíam, perto do Barney saía com facilidade. Então ela deu risada e disse que os humanos, ao longo da idade, os dentes acabavam caindo e eles tinham que usar dentadura.
e que o Barney usava uma dentadura, por isso que os dentes dele saíam. Ele ficou bem confuso, ele não entender sobre nada de idade, e a Beth tentou explicar um pouco, mas ele ficou mais confuso. A Beth pediu para o líder de levar alguma coisa da nave para dizer que tudo aquilo foi real. Então ele autorizou e ela acabou pegando um livro bem grande e todo o livro estava preenchido com várias colunas e símbolos. E em seguida a Beth perguntou de onde que eles vieram e o líder pegou e puxou um mapa e mostrou um mapa do céu com várias linhas e estrelas e ela ficou bem confusa. E tinha várias linhas sobre rota de comércio e várias coisas nesse mapa que ela não entendeu nada. Então o líder perguntou para ela se ela sabia ali no mapa onde ficava a Terra e ela disse que não. Então ele disse que não ia adiantar explicar para ela de onde que ele vinha porque ela não ia saber. E a Beth disse para eles que outras pessoas iam gostar de ver, né, eles e porque eles não apareciam para todo mundo do planeta. Enquanto ela estava conversando, os outros homenzinhos trouxeram o Barney para a sala que eles estavam e o Barney parecia ainda estar em transe. Então os homenzinhos estavam levando eles para fora da nave, quando de repente eles começaram a discutir entre si e falavam a língua estranha que a Beth não entendia. Então o líder tomou o livro da Beth e ela disse que não, que aquela era a única prova que ela tinha visto ele. E o líder disse que por ele não se importava dela levar o livro, mas que os outros iam se incomodar se levasse o livro ou simplesmente lembrasse de tudo aquilo. Eles iriam ficar muito bravos. E a Beth disse que não importava o que eles fizessem, que um dia ela ia se lembrar de tudo aquilo. E o sonho da Beth terminava com ela dizendo: "E agora, você acredita em discos voadores?" Irritado, o Barney dizia: "Não seja ridícula." Embora a Beth pensasse que todos os sonhos eram reais e refletiam em eventos reais, né? O Barney se mostrava mais cético, estava tendo apenas sonhos. O Dr. Simon começou as sessões de hipnotismo em 4 de janeiro de 1964. Beth e o Barney foram hipnotizados várias vezes em várias sessões até junho de 1964. E as sessões foram realizadas separadamente para nenhum atrapalhar o outro. E o Barney disse que na maior parte que ele esteve na aeronave, ele ficou com os olhos fechados porque ele estava com muito medo. Então o doutor disse que ele não poderia continuar as sessões porque se ele tentasse se lembrar ele podia ficar com mais medo ainda. E o Barney disse que viu alguns homenzinhos pela mata e disse para ele não ter medo. Enquanto estava hipnotizado, o Barney disse: "Senti como se meus olhos tivessem penetrado no meu." E as criaturas que ele relatou eram semelhantes a Beth tinha falado, né, que eram os homenzinhos. E o Barney disse que os olhos deles se estendiam até o lado da cabeça e que parecia que eles não falavam, que eles apenas tinham olhos ali, que não tinha nem corpo, que ele estava com muito medo, então ele não continuou olhando. E ele contou quase a mesma história da Beth, contou que eles foram separados e que depois ele não lembrava de quase nada. E o Barney manteve, na maior parte do tempo, né, os olhos fechados. E ele disse que um dispositivo em forma de copo foi posto na genitália dele, porém, ele não teve nenhuma reação, nem ereção. Ele disse que acreditava que uma amostra do esperma dele foi coletada. E os homens também rasparam a pele dele, investigaram os ouvidos e a boca. Um tubo de cilindro foi inserido no ânus dele. E também alguém apalpou a coluna dele e ele disse que parecia que estavam contando suas vértebras. E o Barney disse que não dava para entender a língua deles, que ele não entendeu em nenhum momento, né? Já a Beth disse que ela entendeu que parecia um inglês, porém que eles não se comunicavam direito. E ele disse que nas poucas vezes que os homenzinhos se comunicaram com ele, parecia uma espécie de telepatia, que eles não mexiam a boca e que eles não conversavam. Então ele disse que depois eles foram levados de volta para o carro e o carro não estava na mata, mas sim na estrada. E ele lembra de ter visto uma luz e dizer: "Ah não, de novo não." E também lembra da Beth dizer que as luzes poderiam ser a lua. E as sessões da Beth não eram tão diferentes dos sonhos que ela contou. O que ela relatou foi algumas diferenças marcantes. Ela disse que os homens não tinham cabelo e nem nariz grande. E o Dr. Simon sugeriu que ela fizesse um esboço do mapa, né, que eles mostraram para ela. E ela disse que não ia saber descrever com precisão como esse mapa é. Porém, ela concordou e disse que ia fazer o desenho. Ela disse que o mapa, né, tinha várias estrelas, porém ela desenhou só algumas, que era que ela dizia se lembrar. E o mapa dela consistia em 12 estrelas maiores conectadas a 3 estrelas menores.
formavam um triângulo. E segundo elas, estrelas maiores, né, ligadas, eram rotas comerciais, né, como o vizinho tinha falado. Enquanto as linhas tracejadas eram rotas menores e menos usadas. E a conclusão do Dr. Simon foi que as lembranças do Barney eram apenas os relatos dos sonhos da Beth. Embora, né, o doutor admitisse que não era tudo que a Beth falou, que o Barney falava igual, mas que essa era a conclusão mais plausível. E algumas partes, né, eram únicas de cada um. E o Barney, né, ele aceitava que ele tinha sido abduzido, né, por OVNIs, mas não totalmente quanto a Beth. A Beth já tinha aceitado totalmente. O doutor disse que a sessão não foi totalmente tão eficaz, né, para eles lembrarem de tudo. Porém, né, que tinham ajudado eles a não terem pesadelos. O Barney tinha melhorado, né, pelo trauma, e a Beth tinha parado de ter os pesadelos. Depois disso, o Dr. Simon escreveu um artigo sobre o casal para a revista Psychiatric Opinion, explicando suas conclusões, né, de que o caso apresentava uma aberração psicológica singular. Depois, né, a Beth e o Barney, eles deram várias entrevistas, vários relatos, eles ficaram bem famosos na época para dar os relatos e tudo mais. Deram entrevistas e foram até capa de revista na época. E a explicação do caso é basicamente: os céticos acreditam que a Beth tinha uma personalidade propensa à imaginação. E diferentes indicadores científicos, indicadores psicológicos indicaram isso. Um traço de personalidade dela é que ela era facilmente hipnotizada, ou seja, ela se hipnotizava bem mais rápido, né, que os outros pacientes, que era uma tendência correlacionada a tendências projetivas, e que depois, né, do caso, ela começou a ler alguns livros, né, de OVNIs. Então ela começou a relacionar, né, o livro com os sonhos e o que foi vivido, que é outra característica de personalidade imaginativa. E a análise dos céticos, que através da hipnose, a Beth e o Barney desenvolveram os dois a síndrome falsa memória, que antes, né, do casal consultar o hipnotizador, o hipnoterapeuta, a Beth contou, né, os sonhos e os pesadelos vividos do Barney, o que explica, né, a relação dos relatos dos dois, que eram bem parecidos. E a história do casal se tornou a narrativa padrão para todos os outros casos de pessoas que relatavam abdução. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem diferentão para vocês. Não vou dar muito minha opinião, porque eu tô dando minha opinião lá do Arquivo Misterioso, mas eu acho que pode ter sido real sim, tá, gente? Eu acredito um pouco nisso. Eu acredito que pode ter sido real sim, tá? Não tô louca. Não é coisa da minha cabeça, mas eu acredito sim que talvez tenha acontecido, né? Ou talvez não. Talvez eles tenham tido algum surto ou alguma coisa do tipo mesmo. Mas me falem, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, se foi real ou não. Se vocês acreditam neles. Eles já morreram há algum tempo atrás, os dois. Mas então é isso, gente. Me falem o que vocês acharam, tá? Me deem sugestões também de arquivos misteriosos e de casos como esses aqui, se vocês querem ver, tá? Não precisa ser especificamente sobre OVNIs nem nada, mas me deem sugestões, tá? Para os dois quadros aqui do canal. Vou tentar trazer mais vídeo extra como esse, tá bom? Se você não deixou o like, deixe, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.